STF pode expulsar terrivelmente evangélico. Agora o pessoal tá falando em querer expulsar o André Mendonça, mas será que é tão fácil assim e vai ter esse efeito que eles estão pensando? Vamos ver também o pronunciamento ali no lead do André Mendonça, que foi sensacional, colocou os pingos nos is, foi muito bom. E vamos ver também o Alexandre de Moraes sentiu dor de cotovelo por conta desse pronunciamento e destilou todo o seu ódio diante daquelas pessoas. Vamos ver quem é que está mais desequilibrado dos dois nesse vídeo aqui, fazendo uma comparação. Essa e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Vamos lá, Constituição permite que o Supremo reaja a crimes como os que André Mendonça vem cometendo em conluio com o Bolsonaro. Vocês sabem, né, pessoal? Aqui é Brasil 247, aqui é aquele folhetim pró-esquerda ao máximo, né? Mas o que ele está querendo dizer é sobre crimes. Cadê os crimes? Cadê os crimes? Se tivesse havido crime mesmo, será que isso não estava bem mais explícito aí na mídia esquerdista? Mas esse pessoal aí é dessa forma, são tudo um povo mal resolvido. Não é fácil para a maioria dos ministros do Supremo remover um ministro do tribunal por votação interna. De acordo com a Constituição de 88, artigo 52, a remoção de ministro do STF ocorre quase exclusivamente por impeachment via Senado. Então, por que isso aqui acontece? O pessoal do STF é muito corporativista, ou seja, o que eles puderem fazer para poder manter aquele negócio ali em ordem, eles vão fazer. Logo, se tem esse negócio de impeachment, tem esse negócio assim, eles vão priorizar por manter a corte unida, a não ser que alguém que esteja querendo fazer decisões muito monocráticas, aquele negócio todo, aí não, aí eles resolvam rifar aquele camarada, que é exatamente o que estão fazendo com o Alexandre de Moraes, né? Mandaram ele bater no Xandão, vai Xandão e tal. Aí agora que ele tá fazendo muita besteira, que já vem fazendo muita besteira há um bom tempo, desde 2019, para ser mais exato, mas esse ano se intensificou. Então, estão isolando ele cada vez mais. Está isolado dos ministros, está isolado da esquerda internacional, enfim. Mas eles estão querendo se usar disso aí para poder tirar o André Mendonça, porque, é claro, né, foi indicado por Bolsonaro e eles não querem ninguém lá do contra. Lá, né? Aí aqui, mas o ministro do STF não fica impune se o Senado não realizar o impeachment, porque a responsabilização depende da natureza do crime descoberto. Há dois tipos de crime e competências envolvendo a punição desses ministros. Crime de responsabilidade, né, são atos que atentam contra a Constituição, como a violação de probidade administrativa ou ao ar livre exercício dos poderes. Né? O julgamento é completamente competência exclusiva do Senado Federal, que pode resultar a perda do cargo e inabilitação por até 8 anos para funções públicas, né? Que é o mais de praxe aí nessa questão do STF mesmo, tá? Aí aqui, para esses o julgamento, crimes comuns, para esses o julgamento é competência originária do próprio STF, né? Que inclui seus próprios ministros, ou seja, o são crimes comuns? Vai lá, um ministro do STF foi lá e deu uma mãozada num cara numa viagem, ou fez qualquer coisa, ou teve algum desentendimento e foi lá e fez algo a mais. Eu não vou falar aqui para não ficar muito essa questão de violência, não dá problema no vídeo. Então, imagina essa situação. Aí ele é julgado pelos companheiros do STF e ele pode perder o cargo e também ter a questão da inabilitação por até 8 anos para funções públicas. Então, beleza. Isso aí é tranquilo. O processo penal, nesse caso, ocorre no STF dependente do Senado. Uma condenação pode resultar em penas como prisão, multa ou perda do cargo, conforme o artigo 92 do Código Penal. Os ministros do STF gozam de vitalicidade, né, mas podem perdê-la por sentença judicial transferida em julgado, o que ocorre via condenação criminal no STF. Pronto. Então, basicamente, é assim que um ministro pode perder. Ou seja, ou ele faz alguma coisa, comete um crime comum, ou ele é pego em algum crime de responsabilidade, improbidade administrativa, essas coisas assim mais institucionais. Pronto. Então, por parte disso aqui, a gente não vê muito o que se fazer para poder tirar o André Mendonça, o que é muito positivo porque está dentro da Constituição. Muito bem, obrigado. Mas por que eles querem fazer isso? Porque o André Mendonça ele foi solicitado pelo Chiquinho para poder ver umas coisas lá dos autos do processo, por causa que ele é o juiz do processo, ali no caso do Felipe Martins, e pronto, esse aí já foi o indício de dizer, não, ele tá com o Bolsonaro, aquele negócio todo, enfim.
Mas no geral, é desde lá de trás, desde 2021, quando ele foi indicado, que eles não querem que o Mendonça fique lá no conluiozinho dele, né? Isso aí já é de praxe, né? Aí, vamos lá, no pronunciamento dele, ele disse, ó, bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Isso aqui é algo óbvio, ó, algo óbvio. E é assim que o Alexandre de Moraes está sendo reconhecido. Porque se falar alguma coisa dele, não pode falar de fake news de banco, porque se falar qualquer coisa, aí vai quebrar o banco por conta de uma reportagem. Se for falar qualquer coisa assim de 8 de janeiro, aí é fake news. Lembra do gabinete paralelo que tava sendo capitaneado pelo Alexandre de Moraes ali no TSE, viu? Só pegando essas menções e tudo mais. E tudo isso causa o quê? Causa medo nas pessoas, causa medo nos cidadãos comuns. Então, é sobre isso aqui que ele estava falando. Ó. O ministro do Supremo afirmou hoje, né, no evento que foi no LID, nesse fórum empresarial, que um bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Engraçado que esse evento só acontecia fora do Brasil, né? Acontecia em Portugal, acontecia em Paris, acontecia em lugares fora do país. Aconteceu em Copacabana. Por que será? Por que será que aconteceu no Copacabana? Né? Vamos lá. Mendonça disse que decisões de juízes devem gerar paz social e não caos, incerteza e insegurança. No evento, o ministro fez um discurso cujo tema foi Estado Democrático de Direito, que foi, excelente, né? Segundo ele, Estado Democrático de Direito significa um Estado em que as leis governam e não mais a vontade pessoal. Não são os interesses individuais, mas a governança está na lei e a racionalidade deve estar presentes, né? Um claro recado ao Alexandre de Moraes, que também iria palestrar no dia seguinte, né? O ministro destacou que o Estado Democrático de Direito precisa de equilíbrio institucional. É claro, o Estado de Direito foi concebido a partir da ideia de um sistema institucional de freios e contrapesos. Na nossa Constituição se fala em independência e harmonia entre os poderes. Disse ele, segundo o ministro, o Estado Democrático demanda instituições justas, instituições responsáveis com a sociedade e com o bem comum. Ou seja, não tem como a gente olhar para uma instituição do Estado Democrático de Direito e ver decisões monocráticas, autocráticas, verem decisões que estão suplantando, né, a instituição por completo. O que isso quer dizer? Está querendo fazer menção diretamente ao Alexandre de Moraes, que pega os seus poderes, pega os poderes de que ele não tem, junta com que outro que não tem e está fazendo o que ele está fazendo. Então, isso aqui é uma coisa mais do que óbvia. Mas aqui o André Mendonça, de uma forma muito simples, muito tranquila, fez um discurso sensacional, pautou de uma forma, da forma que realmente deve ser. Mas a gente vai ver do Moraes daqui a pouco. Aí, só para a gente pular para o dele, Mendonça defendeu a contenção do judiciário. Segundo ele, o Estado de Direito fortalecido demanda uma alta contenção do poder judiciário. Tem legitimidade para dizer isso, pois integra a mais alta corte do nosso país, disse ele. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir à lei e à Constituição. Toma, Alexandre de Moraes, é isso aqui. Aí, o Xande, né, Xande do STF, foi lá e fez, né? Moraes, a justa resposta à Mendonça, impunidade e a covardia não são a saída. Você sabe, né? Você sabe aqui quem foi que escreveu? Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, ó, vocês sabem, é esquerdismo aqui, ó, lá no talo. O ministro Alexandre de Moraes falou na sexta do mesmo evento do líder em que mais cedo havia sido covardemente atacado ele e o Supremo por seu colega de tribunal André Mendonça, que houve por bem fazer uma peroração em favor da autenticidade do tribunal que estaria na raiz de alguns desaires do país. Mendonça foi aplaudido pela elite endinheirada e se aplaudiu é necessariamente ignorante e truculenta e por lideranças bolsonaristas presente. Idem por óbvio. Moraes respondeu na lata, afirmou que nas autocracias, com efeito, o autocrata exerce o poder sem limites e não precisa responder por isso, disse, né?
A história nos ensina que a impunidade, omissão e covardia podem, num primeiro momento, parecer o caminho mais rápido, mais fácil para acabar com algum problema, né? É um caminho falso. O que existe no Estado Democrático de Direito é a aplicação da Constituição, é a aplicação da lei. O que existe no Estado Democrático de Direito é a liberdade com responsabilidade. Você vê a insistência dele de falar só Estado Democrático de Direito, Estado Democrático de Direito, e ele fala muito de autocracia e tudo mais. Em resumo, é o discurso de sempre. O cara que ele está errado, ele descreve no outro todos os erros dele próprio. Né? Freud falava sobre isso, né? Falando sobre o que a gente acha de errado em nós, é muito mais fácil a gente categorizar no outro, caricaturizar no outro do que em nós. É normal, isso aí acontece, é da psique humana. Mas ele falou de autocracia, falou em quebra de Estado de Direito e tudo mais, exatamente o que ele fala, tá? E aqui a gente vai ver esse pronunciamento um pouquinho, né? Só um pedacinho da diferença. Olha como é que é o André Mendonça falando e olha o Moraes. Fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer... Peraí, deixa eu aumentar aqui. Pois integro a mais alta corte do nosso país. Sobre o falso... Não, aqui, ó. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. Que foi o trechinho que a gente leu, né? Agora, olha só, olha a diferença do Moraes. Corte do nosso país. Sobre o falso lema de que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que, eles precisam se autoconter. O Estado de Direito... Você tá vendo? Tá vendo a diferença? Até a forma de se posicionar, você vê que o André Mendonça faz isso de uma forma muito mais centrada, muito mais tranquila, e falando especificamente do que é para ser falado. O João Alexandre de Moraes, se ele tinha algum discurso, ele jogou na lata do lixo e fez outro bem rapidinho para poder estar falando ali diretamente contra o André Mendonça. Isso aqui mostra duas coisas. A primeira, a fragilidade no STF, como eles estão distintos ali de suas opiniões, o que é muito bom. É necessário que tenha essa discordância na corte, porque se todo mundo decidir por uma coisa só sempre, não tem como ter corte assim. É irrelevante ter 11 ministros no STF. Só que o problema é que tem que ser discordante tem que se discordar de coisas aleatórias, né? Quem? Se for para alguma coisa que um ministro quer de forma pessoal, como é o caso do Alexandre de Moraes, aí não pode de jeito nenhum, aí eu vou atacar ele no meu discurso. Isso aqui mostra como ele está ferido, né? Sentiu mesmo essa questão e ignorou todo o discurso dele e na verdade foi para essa via mais pessoal, que aqui só mostra essa parcialidade e como esse ataque dele mostra a fragilidade do Alexandre de Moraes nessa situação toda. Então, mesmo que ele queira, não tem como tirar o André Mendonça com essa facilidade toda. Então, esse pessoal que é da bolha esquerdista, acha que dá para fazer isso da forma mais tranquila possível. Nem é tão simples e nem se isso aí acontecesse, só iria reforçar que o STF não tá lá mais nessas harmonias toda não, mas isso aí, eles, como eu disse, eles são muito institucionais, muito corporativistas, preferem muito mais estarem todo mundo juntinho ali, porque se der brecha para poder tirar um impeachment, principalmente o impeachment que é da oposição, aí aquilo ali pode gerar um problema muito maior a via de Senado para poder querer tirar outro e mais outro, aí desequilibra tudo e isso eles não querem. É muito mais preferível seguir com o quê? Com o impeachment do Moraes. Estão querendo rifar ele já faz tempo mesmo, então é muito mais fácil seguir com isso do que querer entrar numa sanha de fazer qualquer coisa aleatória e correr ainda mais risco da quebra da instituição.